Esse vídeo tem como objetivo criar itinerários, mas usando como referência pontos, tá? Então vamos aqui, eu já tenho esses pontos, tá? Apenas eu estou exibindo. Muito bem, esses pontos aqui eu tenho na coluna nome, alguns nomes, tá? E normalmente esses pontos podem ser containers, lixeiras, papeleiras, uma série de... pode ser pontos de saúde, não importa qual seja a finalidade, né? Então o ponto vai ser usado como referência para a criação do itinerário. Muito bem, o sistema exige que tanto o contorno da área, o sub, ou o contorno do município e os pontos estejam agregados ao mapa. Então você é obrigado a vir aqui, tá? Tem esses botões para isso. Então tem um botão chamado adiciona atributos obrigatórios de pontos. Então você vem, adiciona, tá? É o famoso geocode reverso, apenas para referenciar as ruas a esses pontos. E você também tem o contorno. Esse contorno também você tem que assinalar como fazendo parte agora do itinerário. Ele exige também que no campo de eixos de vias, o campo cerca e tenha um preenchimento com algum dado, tá? Muito bem, então no caso eu coloquei gel, tá? Poderia ser um dado qualquer, por exemplo, teste, tá? Ou demo, vamos colocar aqui demo. Informação qualquer, tá? Muito bem. Agora, quando eu clicar nesse botão, que é o semiautomático, tá? O sistema agora reconhece pontos e áreas como fazendo parte. Muito bem. O que você deve fazer? Você deve fazer o seguinte, assinar o leia de pontos, tá? Apenas ativar o leia de pontos, e você vai escolher tudo ou alguns pontos como primeira viagem. Então vamos escolher aqui, por exemplo, esses pontos aqui como primeira viagem. Tá? Esses pontos aqui. Então eu vou selecionar esses pontos aqui como primeira viagem, tá? Eu vim aqui em Selection, eu dou o nome dessa viagem, vamos chamar de V1, tá? Esse nome deve ser o mesmo nome do itinerário que eu vou criar, tá? Então, muito bem. Então vamos criar agora um itinerário, tá ok? Vamos fazer aqui um itinerário. Então vamos imaginar que eu inicie aqui, passe por aqui, né? Por exemplo, venho para cá e daqui encerro aqui. Tá? Vamos imaginar aqui, tá? Ainda tem esses pontos aqui, ó. Então tá bom, vamos lá. Vamos continuar então. Olha lá. 2, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e eu venho para cá. Nós vamos imaginar uma coisa assim, ó. Venho aqui, aqui e aqui. Tá? Então eu começo aqui, passo por aqui e termino aqui. É uma opção minha. Você pode colocar a sequência que você achar melhor. Tá? Coloquei esse mais a nível apenas de demo. Vamos fazer aqui uma cerca, delimitando a área desse itinerário. Tá? E vamos roteirizar. Muito bem. Deixa ele roteirizar aqui. Muito bem. Agora, o que acontece? Tá? Agora posso desativar as ruas que eu assinalei. Muito bem. Agora, eu preciso que esses pontos estejam no relatório. Tá? Já serviu de referência e estejam no relatório. Então, o que eu devo fazer? No leia de pontos, o usuário, tá? Ele tem esse campo como o atributo é dele. Tá? Então, os pontos veio com esse atributo, chamado nome, e com esses dados. Então, no relatório, o sistema só reconhece esse campo estabelecimento como o atributo válido e preenchido. Então, vamos colocar aqui todas as informações que estão no campo nome. Tá? Apenas eu estou copiando e passando para cá. Muito bem, então tanto o campo estabelecimento como endereço são informações, são atributos e informações que você deseja no relatório. Tá? Vamos colocar aqui também a sequência, tá? Ou vamos colocar sequência ou nome, o que você deseja que apareça aqui na tela. Tá? Vamos colocar aqui
próprio estabelecimento. Tá? Vamos deixar aqui. Ó. Então, esses são os nomes. Então, esses são os nomes da primeira viagem. Tá? Aqui, Mário, Cristiane, Karina, tal. Muito bem. Só que a sequência que eu assinalei, os nomes também têm que estar na sequência no relatório. Então, o que o sistema exige? Exige que, em preferência, você assinale ordenar automaticamente e você inserir automaticamente esses pontos no relatório. Se você não fizer isso, ele não vai enumerar e não vai colocar os pontos no relatório. Muito bem. Fazendo isso, quando eu tirar o relatório agora, tanto de trecho como por rua, tá? Vamos por trecho, o que acontece? Ele diz o seguinte, que para você relacionar os pontos a esse itinerário, como eu já disse no início desse vídeo, o nome tem que ser o mesmo. É isso que ele está avisando. Tá? Você colocou o nome geral e lá em pontos não tem nenhuma viagem chamada geral. Então, portanto, não vai sair aqui as informações do ponto. Então, eu tenho que vir aqui e também deixar o mesmo nome, que eu chamei de V1. Certo? Muito bem? Então, esse nome V1 é o mesmo de ponto. Dessa forma, quando eu tiro o relatório, ele verifica. Existe um nome lá de viagem chamada V1? Existe. Então, eu capturo e faço isso. Então, nós começamos aqui em Bill, demos uma volta por aqui e terminamos aqui em Karina. Então, ele colocou Bill, então ele colocou aqui Pedro, que é o segundo, então ele foi colocando na ordem do itinerário, tanto na sequência como no label, certo? E termina lá em Karina. Olha lá, vai terminar em Karina. Muito bem, vamos fazer aqui uma outra situação, tá? Que não é tão comum, mas pode acontecer, tá? Vamos colocar aqui os nomes de uma forma diferente, tá? Vamos colocar fisicamente assim. Eu quero colocar a Karina junto com o Pedro e quero colocar a Cristiane depois do Pedro, tá? Dessa forma, tá? Então ficou assim, ó. Ó, desse jeito, tá? Vou colocar aqui, porque o objetivo é mostrar essa situação. Então, todas as vezes que você alterar fisicamente o ponto, você deve processar o geocode reverso de novo, tá? Que no caso é esse botão aqui, ó. Você aperta e ele está refazendo todo esse endereço de novo trecho para esse ponto, tá? Agora, quando você tirar o relatório, tá? O que vai acontecer? Bill, tá? E aqui no mesmo trecho, esse trecho aqui tem a parada 2, 3 e 4. Então ficou 2, 3 e 4. Tá? A ordem do nome também está aqui. Tá? Então, muito bem. Agora vamos criar uma segunda viagem. Tá? Então vamos imaginar que esses pontos aqui é a segunda viagem. Tá? Muito bem. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui, tá? Seleciono primeiro, eu dou um nome para ele, tá? Eu vou chamar inicialmente Selection 1. Então vamos lá. Vamos pegar todos aqui. Tá? E venho aqui e chamo esse Selection 1 como V2. Muito bem. Tá? Então V2. Agora eu vou criar um itinerário e a segunda viagem. Então venho aqui, começo de novo. Então vamos supor que eu comece aqui, passe por aqui, venho até aqui e termino aqui no Nelson, tá? Vamos supor que eu faça isso, tá? Muito bem, vamos criar uma cerca. E manda executar, tá? O usuário pode criar antes todos os grupos de pontos por viagem, tá? Muito bem, agora eu jogo fora o que eu assinalei. E eu tenho aqui a segunda viagem. Já posso trocar o nome para o V2. Tá? O V2. E muito bem, agora se eu tirar um relatório, eu tenho aqui Gisela, Manuel,
Wilson e Nelson. Então, dessa forma, você pode criar todas as suas viagens. Tá?